capítulo 1, versículo 4, amém? Podemos ler? Amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Quem pode glorificar a Deus, glorifica a Deus nesta noite. E agora você vai falar para o irmão que está ao seu lado ou que está mais próximo de você aí, né? Pode para ele, olha, aceite o chamado de Deus. Pode para ele, aceite o chamado de Deus. Amados, sabemos que até mesmo na área profissional, ninguém escolhe uma pessoa sem ter um certo conhecimento desta mesma pessoa, não é verdade? Nenhuma empresa contrata alguém sem antes fazer uma entrevista com esta determinada pessoa. Algumas empresas pedem até indicação para que encontre uma pessoa que se encaixe de forma especial naquilo que ela precisa, não é verdade? Ninguém escolhe alguém para trabalhar na sua empresa apenas porque achou bonitinho. Ninguém escolhe alguém para trabalhar na sua empresa apenas porque achou esta pessoa interessante, não. É feita uma pesquisa, naturalmente, para se encontrar esta pessoa a qual vai se encaixar no quadro de funcionários que esta empresa precisa. Naturalmente também que até mesmo um pastor não escolhe e não elege alguém, porque aqui o tema que nós estamos abordando nesta noite fala de eleger alguém, de escolher alguém, e até mesmo o pastor não elege alguém a um determinado cargo da sua igreja sem conhecer esta pessoa, não é verdade? Quando alguém vai ser nomeado ou indicado a diácono, diaconisa, missionário ou missionária, até mesmo a pastor, evangelista, presbítero da igreja do Senhor Jesus, esta pessoa, antes ela é observada, esta pessoa, ela passa por uma análise até que a mesma chegue até o cargo que está no coração de Deus e, é claro, até mesmo no coração do pastor daquela igreja. Mas antes o pastor fica observando, olhando o desempenho, olhando a responsabilidade daquela pessoa mediante a obra de Deus naquela congregação. Então, mas com Deus não é diferente. A Bíblia diz agora no versículo 5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Uma coisa fica certa aqui nesse texto, e principalmente neste versículo 5, que Deus tinha e tem uma obra na sua vida. Deus tinha e tem um chamado para você. Embora você não entenda, embora você não reconheça o chamado que Deus tem para você, mas uma coisa é certa, aí você fica observando, você mesmo fica se analisando e olhando as suas condições para atender o chamado de Deus. Aí eu te falo, louvado seja o santo nome
nome do Senhor. Quando Deus Ele escolhe, quando Deus Ele separa alguém, independe da sua qualificação, independe do seu sexo, independe da sua condição financeira, independe da sua cor. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Se eu fosse falar de vários personagens bíblicos que foram escolhidos por Deus, todos eles tinham alguma dificuldade, todos eles tinham algum problema, mas Deus não olhou para estas dificuldades, Deus não olhou para os defeitos, mas Deus olhou para aquilo que Ele poderia fazer na vida desta pessoa. Então eu entendo dentro dessa passagem, eu entendo aqui dentro desse texto, que Deus, quando Ele chama alguém, primeiro Ele comunica-se com esta pessoa. Olha só o versículo 4: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Deus não chama ninguém antes de comunicar a esta pessoa. Deus fala antes, Deus anuncia, Deus avisa antes, quando Ele tem um chamado na vida de determinada pessoa. Ainda no ventre da minha mãe, minha querida mamãe, irmã Matilde, eu também fui anunciado como profeta dele, e por isso estou aqui nesta noite ministrando para você. Ainda a minha mãe vivendo na macumba, na umbanda, enfim, vivendo uma vida miserável, Deus usa alguém e fala para minha mãe que tinha uma grande obra na minha vida, e isto se concretizou. Ou seja, quando Deus Ele chama alguém, Ele comunica-se com esta pessoa. Ele não deixa esta pessoa mal informada, não. Ele avisa a esta pessoa, assim como você também nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que alguém um dia já falou para você que Deus tem uma grande obra na sua vida, e quem crê se glorifica e aplaude o Senhor nesta noite. Deus, quando chama, Ele comunica-se com esta pessoa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isso me vai lembrar do que está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 1. Olha: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que coisa gloriosa. E Deus vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Ele ainda chama pelo nome. Você que não entende, mas Ele ainda chama pelo teu nome. Olha, Leonardo, eu tenho uma grande obra na tua vida. Olha, Jonatas, eu tenho uma grande obra na tua vida. Olha, Cauã, eu tenho uma grande obra na tua vida. Olha, João, eu tenho uma grande obra na tua vida. Olha, irmã Rosângela, Tiago, eu tenho uma grande obra na tua vida. Quem quer se glorifica e aplauda o Senhor esta noite. Ele chama pelo nome, louvado seja Deus. E outra coisa que eu observo aqui, quando Deus Ele chama, Ele santifica. Olha que coisa gloriosa. Pastor, mas eu faço tanta coisa errada. Eu fumo. Pastor, eu também gosto de tomar uma rama. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo de errado. Mas quando Deus Ele chama, Ele santifica esta pessoa. Louvado seja Deus. O que significa santificar? Significa purificar. Ou seja, Deus Ele faz uma limpeza interior. Ele faz uma limpeza completa. Olha, entenda comigo. Deus Ele faz uma limpeza completa na vida daquele que Ele chama. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus, quando Ele chama, Ele santifica esta pessoa. Lá no profeta Isaías, ainda capítulo 1, versículo 18, olha o que a palavra de Deus diz na parte B: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata. Sabe o que significa escarlata?
como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Carmesim também significa um vermelho muito forte. Se tornarão como a branca lã. Então não importa o que você fez ou o que você faz, quando Deus ele te chama, ele te santifica. Não importa, diz a Bíblia Sagrada, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia ainda diz mais: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Bíblia ainda diz mais que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem crê se glorifica e aplauda o Senhor nesta noite. Quem crê que Deus está aqui neste lugar falando contigo, bata a palma para Jesus. Oh, aleluia! Quando Deus ele chama, ele santifica. E eu ainda aprendo mais com esta mensagem. Quando Deus chama, ele dá sabedoria. Porque aí você pode pensar, né? Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu sou desafinado, eu falo nós vai, eu falo nós vamos. Mas uma coisa é certa: quando Deus ele chama, ele dá sabedoria. Sem mesmo você perceber, claro que você tem que pedir, é verdade? É verdade? Tem coisa que nós temos que fazer. Deus faz a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Diz a Bíblia Sagrada que quem não tem sabedoria, peça a Deus e ele dá sabedoria. Então, quando ele chama, ele dá sabedoria. Olha o versículo 6. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Olha só, ele não sabe falar. Além de Deus dar sabedoria, eu entendo aqui neste versículo que Deus também está descendo agora fresquinho. Deus também dá maturidade. Deus ele dá maturidade e ele dá sabedoria. Não importa a sua idade. Se você botar na internet, você vai ver lá. Nós já colocamos, ou melhor, apareceu sem que nós percebêssemos, né? Criança mesmo de 4, 5 anos, pregando maravilhosamente como pessoa grande, como pessoa adulta. Então isso significa que Deus, quando ele chama, realmente ele dá maturidade e ainda dá sabedoria. Louvado seja Deus. Ele nos ensina tudo aquilo que nós vamos precisar falar. Ele nos ensina tudo aquilo que nós vamos precisar usar na obra dele. Então Deus, quando chama, ele dá maturidade e sabedoria. E outra coisa que eu aprendo aqui nesta mensagem: quando Deus chama, ele capacita, ele dá todas as condições básicas para você ser um profeta. Deus ele te dá todas as condições para você ser um servo exemplar dele. Deus ele te dá todas as condições para que você possa exercer de forma especial o ministério dele na face da terra. Então ele capacita. Você acha que não tem condição, mas ele te dá a condição. Ele chama, não são os perfeitos, não. Ele chama os imperfeitos. Mas o que é isso, pastor Ribeiro Silva? A gente está falando dos meus erros, dos meus pecados? Não. Quando Deus fala que chama os imperfeitos, é aqueles que não se acham qualificados para exercer tal função, aqueles que têm as suas limitações. Então Deus, quando chama,
Ele capacita. Olha o versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas que sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Olha só, Deus ele dá toda a capacidade, né? Para você ser um servo dele, para você ser um profeta dele. Ele vai te capacitar, né? Basta simplesmente você fazer a sua parte, aceitar, entender e aceitar o chamado dele. Aí você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Vai fazer na sua vida assim como fez na vida do irmão João, do diácono Joaquim. Vai fazer assim como fez na minha vida e de outros mais pela face da terra. É só entender e aceitar o chamado de Deus, porque ele capacita. Deus não escolhe os capacitados. Quem nunca viu essa frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. É isso que Deus faz. Ele capacita os escolhidos. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha o que Deus faz, né? Olha o que o nosso Deus faz na vida daquele que ele chama. E para finalizar esta pequena reflexão nesta noite, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando Deus chama, ele faz o quê? Ele garante. Quando Deus chama, ele garante. O que significa garantir? Garantir significa proteger o mesmo que proteger, né? Ele dá todo o respaldo, né? Ele fica, louvado seja Deus, né? Na retaguarda. Ele fica ali ao seu lado, garantindo, né? Ali a sua vida. É isso que Deus faz. Quando ele chama, ele garante. Pode o inferno se levantar, pode quem quiser se levantar contra a sua vida, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, qualquer outra pessoa, seu patrão, sua patroa. Mas uma coisa é certa: quando Deus chama, ele garante. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Quem crê assim glorifica e aplaude o Senhor nesta noite. É claro que o inimigo vai fazer de tudo, não é verdade? É claro que o inimigo não vai ficar nem um pouco feliz com você na presença de Deus, sendo um exemplo de vida, sendo um testemunho de fé, sendo um testemunho de milagre para outras pessoas. É claro que ele não vai ficar nem um pouco satisfeito. Você acha que o aniversário de minha vida fica feliz ao saber que no passado eu vivia nas ruas mendigando, pedindo pão com manteiga e café na casa das pessoas, ficava nas ruas catando ferro velho, catando papelão, me humilhando, correndo risco de vida, e hoje estou aqui diante do altar dele, pregando a palavra de Deus. Você acha que o inimigo fica satisfeito? Não, na verdade, ele não fica nem um pouquinho feliz de saber que hoje eu estou fazendo a obra de Deus. Mas quando ele chama, ele garante. E tem um salmista que leva isto ao pé da letra. O salmista Davi sabe e entendeu de forma eficaz o chamado de Deus para ele. Tanto lá no livro de Salmos, de número 27, o versículo 1, olha o que ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia. Então, quando Deus chama, ele garante.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Pode o inferno se levantar, pode quem quiser se levantar contra a sua vida, vai ter só um trabalho: se levantar para cair, porque você derrota os seus adversários com a vitória. É isso? Com a vitória que Deus te dá. É assim que você derrota